Nós saudamos a todos os nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus pela oportunidade de estarmos juntos em mais uma reunião especial de adoração, de louvor a Deus. Nós queremos mandar um abraço especial para você que está assistindo, para você que está conectado conosco. É sempre uma alegria muito grande estarmos juntos agora, não mais presencialmente na igreja, mas através da internet unidos, esses cultos de adoração, de louvor ao nosso Deus. Nossa gratidão especial por tudo que Ele tem feito por nós, e eu quero aproveitar então e dizer que temos orado muito pelos irmãos da Igreja Central e também pelos irmãos da Igreja de Príncipe de Gales, bem como todos os amigos que estão conosco conectados, ok? Um grande abraço para os nossos amigos também que estão participando, que a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de vocês, ok? Nós vamos orar nesse momento, pedindo a presença de Deus, e após a oração teremos a oportunidade de compartilhar pedidos de oração e agradecimentos. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos mais uma vez para adorar o Teu nome. Obrigado por cada pessoa que está participando desse culto de adoração. Obrigado pela oportunidade que nós temos de, mesmo afastados, termos a bênção da Tua presença e estarmos unidos pelo Espírito Santo e também através da internet conectados neste culto de adoração, de louvor e, acima de tudo, de oração. Receba a nossa vida, receba as nossas preces, entregamos a Ti tudo que temos e somos e pedimos agora a presença do Espírito Santo conosco. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amigos, que bom que nós estamos juntos. Nós vamos agora ter a oportunidade de separar um momento especial para os pedidos de oração e também para os agradecimentos. Se você tem um pedido especial, um agradecimento, eu queria que você agora tivesse a oportunidade de escrever. Isso mesmo, você pode entrar agora na transmissão que está tendo agora aí pelo Facebook e você pode digitar um pedido de oração, um agradecimento que você tenha, e nós estaremos aqui lendo e compartilhando os pedidos e os agradecimentos que forem chegando até nós. Eu sei que tem várias pessoas que estão conectadas e sempre às quartas-feiras nós temos a oportunidade de colocar aqui os pedidos. Nós tivemos na última quarta-feira alguns contratempos na transmissão. Infelizmente, percebemos que a internet caiu algumas vezes e esperamos que hoje, pela graça e pelo poder de Deus, isso não aconteça. Tivemos aqui na semana passada a presença do pastor Cláudio. Na semana que vem nós teremos um outro pregador especial, você vai saber quem é, que estará conosco comunicando a palavra de Deus, mas hoje estarei aqui mais uma vez conduzindo e tenho certeza que Deus estará comigo e estará contigo também, ok? Então nós temos aqui alguns pedidos que vão chegando e se você quiser já pode ir conectando. Nós queremos agora lembrar de algumas pessoas que estão internadas com suspeita de coronavírus e outras já confirmadas com coronavírus, irmãos nossos, irmãos na fé, e temos a certeza que Deus vai ter misericórdia dessas pessoas, onde quer que elas estejam, nos hospitais espalhados aqui por Santo André e na nossa região. Muitas pessoas estão ali internadas, eu sei que Deus há de ter misericórdia de cada uma dessas pessoas. Você gostaria de colocar? Aqui a Aparecida está pedindo oração por ela e pela família. Tenho certeza, irmã Aparecida, que Deus há de ter misericórdia da sua vida, cuidar de você e também da sua família. Nós temos aqui outros pedidos que vão chegando. A Cleusa, a irmã Cleusa Buzetti está pedindo então oração pelo filho que trabalha como técnico de enfermagem, uma situação muito difícil realmente. As pessoas que estão lutando na linha de frente, né? E essas pessoas que estão nessa linha de frente estão sempre correndo o risco do contágio, que Deus tenha misericórdia, que o proteja, né? O Felipe, onde quer que ele esteja nesse momento, que ele se sinta agora amparado e protegido por Deus, ok? Se você tiver o pedido, o momento é agora, tá bom? Você pode colocar aí o pedido de oração que vai chegando até aí. O Marcos está pedindo oração pela família e pela saúde de todos os irmãos. Então, o Marcos aqui está colocando esse pedido. Nós vamos orar pelo Marcos também. Daqui a pouquinho estaremos colocando o Marcos na presença de Deus, ok? Nós temos também aqui a Fabiane, que está apresentando um pedido especial. Ela está dizendo que, na verdade, é um agradecimento. Ela agradece a Deus por mais um dia de trabalho e ela pede também oração pela família. Nós temos aqui também a irmã Aparecida agora pedindo oração pelo Givaldo. Está mencionando aqui novamente o Givaldo. Deus ele está anotando todos esses nomes, cada uma dessas vidas estão no caderno de Deus e ele não se esquece de nenhuma dessas situações. Se você tem mais o Rogério, nosso abraço especial para o Rogério, para todos os amigos que estão interagindo conosco.
mas ele pede então que nós oremos a Deus como gratidão pelo nascimento do netinho da irmã Neuza e do Felipe. É uma alegria, fiquei sabendo hoje, que bênção, né? No meio de tantas coisas ruins, nós temos coisas boas acontecendo também, como o nascimento de uma nova vida. A Solange está pedindo oração por todos os desempregados. E nós temos muitas pessoas, infelizmente, que estão desempregadas, especialmente quem trabalhava com os aplicativos, como Uber, né, o 99 e assim por diante. Essas pessoas estão passando por situações difíceis. E nós vamos colocar essas pessoas nas mãos de Deus. A Hannah está pedindo oração aqui pela Deucélia e o Edson, que não conseguem receber o auxílio emergencial. Eles precisam com urgência, são muito pobres. E nós vamos orar por eles. A Adri também está aqui conectada, o pedido de oração pelas filhas e também pelos netos, né? Vamos orar por eles. A minha mamãe, que está conectada, a Vilma, pede então oração para que nós coloquemos a vida dela nas mãos de Deus e agradece por mais um dia de vida. E a Roseli, a Roseli Fonseca, agradece a Deus pelas bênçãos e pede oração para que Deus continue a proteger a família dela, especialmente o filho que tem um problema aí que precisa ser, de certa forma, protegido por Deus, né? Vamos orar pelo Jefferson para que o coronavírus fique longe da vida do Jefferson, tá? A Edna também pede oração pela família e são muitos os pedidos que vão chegando. Nós vamos orar nesse momento por todos esses pedidos. E mesmo que você não tenha agora tido o seu nome ou seu pedido registrado nesta live, saiba que nós continuaremos a orar. A equipe da igreja continuará a orar e nós pedimos que você esteja conectado durante a semana, também colocando esses pedidos nas mãos de Deus. Acreditamos que Deus há de ter misericórdia e cuidará de cada uma dessas situações. O nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que atende às nossas orações, um Deus que está atento às nossas súplicas. Diante disso, quero convidá-lo a fechar os olhos. Nós vamos fechar nossos olhos agora e vamos estar conectados com Deus, colocando cada uma dessas situações na presença do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos conectados através deste momento de oração com os céus. Nossa oração não passa desapercebida dos teus ouvidos. O Senhor ouve, o Senhor vê e o Senhor atua na vida de cada filho sincero, de cada filha sincera. Muitos aqui registraram os pedidos, escreveram durante a transmissão dessa live. Outros não tiveram oportunidade, outros ainda escreverão, mas independente disso, ó Pai, nossa confiança está que não há uma oração sequer que não seja atendida, uma oração sincera que não seja abraçada por Ti. Então, ó Pai, nós nos humilhamos na Tua presença. E hoje, quarta-feira, o culto de oração, nós não podemos estar na igreja, mas nós estamos no nosso lar, que se torna uma igreja nesse momento. Então, receba a nossa vida, receba a nossa súplica e interfira na vida de cada uma das pessoas que foram aqui mencionadas, produzindo a Tua vontade no destino de cada uma dessas pessoas, mas também aceita a nossa gratidão. Nós pedimos humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Este é um momento legal, quando a gente separa tempo para orar. E eu continuo desafiando você a separar momentos para orar. Não é porque nós estamos, talvez, um pouco mais em casa e às vezes atarefados, porque, por incrível que pareça, nessa quarentena a tarefa acaba aumentando, não é por isso que nós devemos deixar de orar. Pelo contrário, devemos orar sem cessar. Então continue a orar, mesmo depois deste momento de oração, você terá a oportunidade de continuar a orar por cada uma dessas situações. Queridos, hoje eu escolhi aqui abordar um tema com vocês, e esse tema é um tema muito especial que fala ao meu coração. Fala ao meu coração, entre outras coisas, porque é algo que eu sinto que o ser humano, em essência, tem buscado, que é paz. O título do sermão desta noite é Temos Paz com Deus. Temos paz com Deus. Há muito tempo atrás, num dos locais que meu pai foi pastor, eu me lembro que me deparei com um irmão muito simples. O irmão Filipinho era um irmão praticamente analfabeto, ele tinha pouquíssimo estudo, mas esse irmão simples, ele transmitia uma paz tão grande, mesmo eu sendo um adolescente, e às vezes os adolescentes não estão tão conectados aos mais idosos, mas naquele momento da minha vida, não apenas eu, mas vários dos meus amigos que ali conviviam na igreja, tinham prazer em estar ao lado, em conversar, porque ele transmitia uma paz
muito grande, uma paz incrível. Como é gostoso quando você está ao lado de alguém que transmite paz. É tão contagiante, é tão emocionante ver alguém que mesmo assolado por problemas consegue manter a paz. Em contrapartida, é muito triste quando você está ao lado de alguém agoniado, mesmo que a pessoa esteja temporariamente. Nós sofremos quando vemos alguém sofrendo, e tem pessoas que, mais do que sofrer, são pessoas extremamente pessimistas, pessoas negativistas que estão sempre para baixo. O que fazer para ter alegria? O que fazer para ter paz no coração? Acredito que ao término dessa mensagem, Deus vai deixar um recado para você. Um recado especial para você e um recado especial para mim também. É um grande desafio que eu tenho na minha vida, viver a mensagem que quero apresentar nesta noite. Portanto, quero convidá-lo a abrir no texto principal dessa noite, que é Romanos capítulo 5. Se você tem a sua Bíblia, abra nesse momento, no livro de Romanos capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, que faz no livro de Romanos um verdadeiro tratado teológico, ele aborda a questão da paz e ele, de maneira muito propícia e sendo direto ao ponto, ele explica como a paz afeta a vida daquele que anda com Jesus. E ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E olha que interessante, ele completa: e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha que interessante, Paulo diz que aquele que está em Cristo Jesus, ele, por ser justificado, por viver a salvação, ele consegue ter paz. E essa paz produz frutos, mesmo em meio às dificuldades. A pessoa consegue ter paz quando ela tem Jesus. Agora, o que significa paz? É uma palavra que nós mencionamos tanto, mas é comum talvez nós mencionarmos palavras sem buscar o significado profundo, preciso, etimológico da palavra e teológico da palavra. Na língua portuguesa, a palavra paz é definida da seguinte forma, pelo dicionário Aurélio: relação entre pessoas que estão de acordo. Outra definição: estado de espírito de uma pessoa que não está com conflitos internos. Outra coisa que é apresentada como sendo definição de paz: ausência de violência. Outra definição: situação de uma nação que não está em guerra. Estas são algumas definições do dicionário da língua portuguesa para paz. Agora, em teologia, quando você analisa a palavra paz, é uma palavra que na língua grega, a palavra que aparece no texto que nós acabamos de ler, em outras partes do Novo Testamento, é eirenen. Eirenen significa paz. Esta palavra é uma palavra que está associada à liberdade. Olha que interessante, aquele que tem paz está livre. Uma das definições de paz é liberdade. Aquele que está liberto da angústia, liberto da preocupação. Perceba que paz, de acordo com a visão bíblica, não é estar isento. Você, em algum momento, tem preocupação, você tem angústia, mas você, quando tem paz, você não está preso a isso. Por mais que às vezes isso aconteça na sua vida, você consegue se libertar disso. Outra coisa, paz, de acordo com o dicionário teológico, é uma calma interior que só Deus pode nos dar. Calma interior, paz. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. É interessante que Jesus, ele foi muito enfático em dizer que uma das promessas que marcariam a vida do seu povo, da igreja, dos seus filhos, seria ter paz. E se você quiser acompanhar comigo, leia comigo no livro de João, capítulo 14, verso 27. A palavra de Deus diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, o verso 27. Nós lemos o seguinte, você pode acompanhar comigo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que palavra linda. Jesus diz assim, eu estou deixando para vocês a minha paz.
E a paz que eu vou dar para vocês é uma paz que não pode ser por nada nesse mundo adquirida. Só eu posso dar esse tipo de paz, essa calma interior, essa tranquilidade para viver sem estar atribulado e sem estar preso ao medo. Eu acredito que isso é muito propício porque nós estamos vivendo um momento de pânico e medo. Eu sei que já falei várias vezes, mas parece que o pânico e o medo está aumentando. Porque agora nós não temos apenas algumas centenas de contaminados, nós temos literalmente milhares de mortos. As pessoas estão sentindo falta de paz. Hoje eu precisei sair. E ao sair de casa para resolver algumas situações, andando na rua, eu percebi muitas pessoas com um olhar, porque obviamente a grande parte das pessoas usando ali máscaras, mas o olhar é um olhar de angústia, um olhar de preocupação, um olhar de medo, uma situação de não saber literalmente se pegará a enfermidade dentro de horas, e algumas pessoas já no grupo de risco, e ao olhar esse semblante de angústia, eu fico pensando como seria maravilhoso se nós todos pudéssemos compartilhar, não apenas em palavras, mas através da vida, essa mensagem do Evangelho da Paz. Transmitir paz para as pessoas que tanto buscam a paz. É interessante que a paz, ela é uma realidade presente. Ela é uma realidade presente. Nós precisamos buscar a paz, porque a paz é uma necessidade essencial da humanidade. Por exemplo, nós percebemos uma ausência de paz nas nações. As nações estão vivendo em clima de guerra, em clima de tensão econômica, a ponto de agora nações estarem brigando, literalmente, por máscaras, brigando por suplementos, brigando para ter a iniciativa de produzir uma medicação que possa livrar o mundo dessa peste terrível, disputas territoriais, a falta de paz no ambiente comunitário faz com que a humanidade viva sob tensão. Existe um outro ponto, a falta de paz no nível individual. É interessante que a falta de paz, muitas vezes nacional, dentro de um contexto social, afeta a pessoa. Algumas pessoas estão angustiadas individualmente, por quê? Porque estão vivendo um clima de incerteza devido à situação política do Brasil. As guerras entre os poderes, a situação que você liga o jornal e percebe de tensão constante no nosso país, tem feito com que as pessoas individualmente estejam, de certa forma, tensas. E essa tensão, essa ausência de paz, é muitas vezes porque a pressão do contexto social é grande, outras vezes devido à própria vivência e os princípios da pessoa, uma pessoa que não crê em Deus. Como que uma pessoa que não crê em Deus consegue ter paz? Não tem. Não consegue ter paz. Por mais inteligente que seja, por mais que tenha uma capacidade intelectual invejável, um ateu ele não consegue ter a paz em essência, porque a paz só provém da pessoa de Deus. Interessante que nós percebemos que alguns não têm paz no âmbito individual porque não creem em Deus, outros porque estão mergulhados na angústia, no estresse, na depressão, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão vivendo conflito dentro de casa, brigas entre cônjuges, brigas com os filhos, às vezes outros parentes envolvidos. Agora, a ausência de paz, ela não é só uma questão social e individual. A ausência de paz, ela é pior, essencialmente, quando se trata do elemento espiritual, o elemento existencial espiritual. No livro de Jó, no capítulo 9, verso 4, Jó, ele, dentro de tantos sofrimentos, ele consegue pensar e refletir em muitos aspectos importantes da vida. E nós encontramos aqui no livro de Jó, capítulo 9, verso 4, uma pergunta retórica que é feita. Ele é sábio de coração e grande em poder, aqui refere-se a Deus. Quem lutou contra Deus e teve paz? Olha que pergunta. Quem nessa vida lutou com Deus e ao lutar com Deus teve paz? Me mostre uma pessoa que lutou com Deus e teve paz. Muitos vivem sem paz porque estão em rebelião aberta contra Deus. Muitos vivem sem paz porque não conseguem se livrar de pecados. A pessoa que encobre as suas transgressões, diz a Bíblia, jamais prosperará. Se a pessoa tem um pecado que ela alimenta de maneira escondida e guardada no coração,
essa pessoa não tem paz. Ela tem que estar sempre acobertando algo, fugindo da realidade triste de que está em guerra declarada contra Deus. É interessante que a pessoa não tem paz porque muitas vezes não consegue se perdoar. E eu não sei se estou falando com alguém que talvez não tenha a paz que poderia ter na vida porque não consegue se libertar de um erro do passado. Às vezes, Deus nos dá certeza do perdão. A pessoa que nós ofendemos, nos perdoa, mas nós mesmos não conseguimos nos perdoar. Nós mesmos não conseguimos nos perdoar. E é muito triste quando alguém não consegue se perdoar, porque quando alguém não se perdoa, quando não sente o perdão de Deus, quando não compartilha o perdão, essa pessoa não tem paz. Muitos vivem sem paz porque não compreendem a Deus e não têm certeza do plano da salvação. A grande pergunta é então, o que fazer para ter paz? O que fazer para ter paz? Estou chegando na parte central, já caminhando para a parte final dessa mensagem. E se você talvez se conectou buscando uma palavra e no meio de tanta angústia e tantos questionamentos, Deus está olhando para você e quer dar uma resposta direta para você. A grande pergunta é, o que fazer para você ter paz? O que eu devo fazer para ter paz? Primeiro, eu só consigo ter paz quando eu tenho uma correta visão de Deus, porque Deus é o Deus da paz. Interessante que em 1 João capítulo 4, verso 9, 1 João 4, verso 9, nós encontramos o apóstolo João falando um pouquinho sobre isso. 1 João 4, verso 9. Se você puder acompanhar comigo, é muito gostoso quando a gente lê a Bíblia juntos, tá? 1 João capítulo 4, verso 9. Olha só que interessante. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Olha que passagem linda. O amor de Deus foi manifestado pelo fato de Deus ter decidido estar em contato com o homem e Jesus veio para manifestar o amor de Deus. A ideia que nós temos, e eu comentei isso em algumas lives no passado, a ideia de um Deus arbitrário, um Deus que condena, um Deus que pune, um Deus que não é amorável, tira a paz do coração, inclusive, de cristãos. Tem pessoas que não estão na igreja simplesmente porque estão respondendo ao amor de Deus. São pessoas que se sentem sempre em débito com Deus, pessoas que estão se auto-penitenciando, pessoas que estão sempre com o sentimento de estar devendo algo para Deus. É muito triste ver uma religião formatada por princípios equivocados. A Bíblia diz que Deus é amor. E alguns pensam assim, mas isso é bom demais para ser verdade. A verdade é que é grande demais, muitas vezes, para ser compreendida no seu escopo central. E a verdade é uma só. Deus é amor. E porque Deus ama, e um pai apaixonado, que sente um amor incontrolável por seus filhos, faz de tudo pelos seus filhos. Quando eu entendo esse amor, porque Deus me ama, eu consigo, ao olhar para Deus e abrir meu coração para Deus, receber o amor de Deus. E quando eu recebo o amor de Deus, eu tenho paz. É interessante que quando nós entendemos que Deus é amor e nós permitimos sentir o amor de Deus, nos relacionarmos com Deus sem ter medo, isso traz paz. Isso traz paz. Eu estou falando isso para você porque eu sou a maior prova disso. Aqui vai um testemunho pessoal. Por muito tempo da minha vida, eu obedecia a Deus. Eu procurava andar na presença de Deus, porque eu tinha medo de Deus. Eu queria me salvar. Mas de alguma forma eu achava que Deus estava contra mim. Eu precisava de alguma forma provar ser bom o suficiente para poder um dia estar no céu. Quando eu entendi o amor de Deus, a minha situação pecaminosa e que jamais eu conseguiria estar ao alcance dos reclamos divinos, então eu pude com humildade me submeter a esse amor e receber o amor de Deus no coração. Eu não estarei um dia nos céus porque mereço, mas porque os merecimentos de Cristo Jesus na cruz do Calvário recaem sobre mim e sobre você. E quando nós entendemos o amor de Deus, a justiça de Deus nos abraça. Isso se chama justiça imputada. E a justiça imputada de Deus recai sobre nós. Olha que coisa linda, o amor de Cristo nos constrange
constrange. Interessante que Paulo fala sobre isso, o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5, verso 14. E aqui está um ponto interessante. O amor de Cristo não me motiva, o amor de Cristo me envergonha de certa forma, porque Ele me ama tanto que é quase que impossível quem com clareza mental consegue compreender esse amor, permanecer indiferente a esse amor. Então o primeiro ponto para eu ter paz é eu entender que Deus é um Deus amorável. E quando eu me começo a me relacionar com Deus, quando eu pego a Bíblia todos os dias, quando eu oro, quando eu vou na presença de Deus, quando eu assisto uma live como essa, quando eu me ajoelho em casa sozinho, quando às vezes cheio de problemas, eu me coloco na minha cama ali ajoelhado, orando, com a porta trancada, ninguém está vendo, aquela sensação de o buraco estar aberto, mas quando eu começo a conversar com Deus, eu me lembro que meu pai é um pai amorável, que se preocupa e que nem sempre dá tudo o que eu quero, mas que dá tudo o que eu preciso ter. O que eu preciso ter, o meu coração se acalma. Jeremias capítulo 29 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho de ti. São pensamentos de paz. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, são os melhores possíveis. A intenção de Deus é a melhor possível para você. Isso não quer dizer que você não terá lutas. Paulo diz isso. Paulo é claro em dizer isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus e nos gloriamos até mesmo nas tribulações. Ele não está dizendo que ter paz significa não ter problemas. Está dizendo que quando você tem a paz, você consegue passar pelos problemas sem ser desestruturado, desmoronado emocionalmente. Interessante que entender que Deus é um Deus de amor, olhar para o Deus da paz é o primeiro ponto. Olhar para mim. Jesus diz assim: olhai para mim e sede salvos. Na verdade, Deus diz isso em Isaías 45, é um texto muito forte. Olhar para Deus, esse exercício da fé, de imaginar a Deus, de olhar para Deus é fundamental na vida cristã. Segundo ponto, eu tenho que entender que algumas coisas me impedem de ter paz. São chamados de impeditivos da paz. Que coisas são essas? Aí tem um texto muito clássico que está lá em Isaías 59, diz assim: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, e encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Aqui tem um outro ponto que eu quero destacar. Deus sempre vai acolher, vai abraçar e vai dar salvação para um pecador arrependido. Mas você não vai encontrar uma passagem na Bíblia que diz que Deus receberá e acolherá e abençoará alguém que está determinantemente abraçado com o pecado e quer continuar naquela situação de pecado. A Bíblia fala, inclusive, que há pecados que não são para a morte e pecados que são para a morte. A Bíblia diz de maneira mais clara, no Antigo Testamento, que havia algum tipo de pecado que era cometido ali, que era o pecado das mãos erguidas. É quando alguém está em pecado e a pessoa está com a mão erguida, olhando para os céus, tentando fazer de conta que não é com ela a situação. E se a pessoa insiste no pecado, praticando, sem ter o arrependimento, sem ter a confissão, se ela permanece nessa prática continuamente, sem entregar o peso do pecado para Deus, e sem buscar em Deus a renovação e o perdão, essa pessoa nunca vai ter paz. E é por isso que eu volto a repetir o texto bíblico: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, uma coisa que impede a pessoa de ter paz, tem uma coisa que você tem que analisar na sua vida e que eu tenho que analisar. Será que eu estou alimentando algum pecado? Porque o pecado é como um câncer que é colocado ali dentro da casa, que impede a nossa vida de ser feliz, impede a nossa vida de estar revestida de felicidade. Eu quero contar aqui para você apenas uma alegoria que nos ajuda a ilustrar essa situação. Conta-se, é apenas uma história, tá? É uma ilustração, não é uma história real, mas que nos ajuda a entender uma realidade espiritual. Conta-se que um rapaz, ele fazia parte do espiritismo pesado, de magia negra, ele tinha contato direto com Satanás, ele via Satanás e ele assim vivia por muito tempo, quando um dia alguém entrou na vida dele e apresentou Jesus para ele, ele conheceu a Cristo, se batizou, casou-se com uma mulher cristã, começou uma nova vida, mas depois de ter essa grande mudança, estar agora na igreja servindo a Deus, um dia, do nada, ele estava uma tarde sentado na sala, Satanás apareceu para ele. Ele tomou um susto muito grande, ele falou assim: eu não tenho mais nada contigo, eu já rompi as cadeias que me ligavam a você. Então, Satanás olhou para aquele jovem e disse assim: não, pera um pouquinho, eu sei que você não quer mais nada comigo, eu vim só fazer um acordo, por muito tempo você esteve do meu lado, também não é justo você jogar fora todo o nosso passado. Tudo bem que você quer andar com Deus agora, não há nenhum problema, mas eu quero fazer uma proposta para você.
deixa eu colocar apenas um preguinho aqui na parede. Só vou colocar um preguinho na parede. Só um preguinho. E vou embora e nunca mais te incomodo mais. Aquele rapaz, pessoal, é isso mesmo? Ok, então é trato feito. Suma da minha vida, coloque esse preguinho aí na parede, tudo certo. O tempo passou e esse jovem ele quis então fazer um almoço num sábado, reunir os amigos, junto a panelas na sua casa. Então, quando os amigos estavam chegando, eles sentiram um cheiro de podridão, um cheiro terrível. Ninguém conseguiu nem entrar na casa. Quando aquele rapaz entrou na casa, ele viu que naquele prédio estava pendurado um cachorro morto, já em decomposição, um cheiro terrível. Aquele rapaz ficou indignado. Ele pensou assim: Satanás quebrou a promessa que ele tinha feito para mim. Ele tinha dito que nunca mais me incomodaria e colocou esse cachorro morto aqui na minha casa. E ele ficou muito indignado. E no momento de desabafo, desespero, ele falou assim: Satanás, aparece, vamos conversar aqui. Aí Satanás apareceu, sorrindo. E ele falou assim: o que é isso? Você quebrou o nosso acordo. Aí Satanás: por que quebrei o acordo? Ele falou assim: o que você foi colocar no negócio no prego? Esse cachorro morto que atrapalhou todo o meu ambiente, meus planos para esse sábado? Suba aqui da minha casa. Eu falei: espera um pouquinho. O prego é meu, eu coloco nele o que eu quiser. Você percebeu qual é a moral da história? Se nós deixamos pregos na nossa vida, brechas, para Satanás estar presente, isso de alguma forma vai impedir que a paz de Deus esteja no nosso coração. Qual é o preguinho que Satanás pode estar tentando colocar na sua vida? Será que é aquela bebida alcoólica que você guarda? Será que é a prática de assistir algo que você sabe que não deve assistir? Será que é algum tipo de literatura que você sabe que você tem que jogar fora? Qual é o prego que pode estar na sua casa impedindo que a paz de Deus esteja na sua vida? Te conectando com o pecado. Arranca isso da sua vida. Pelo sangue de Cristo Jesus, arranca isso da sua vida. Agora, outra coisa que nos tira a paz é quando nós damos mais ouvido a Satanás do que a Deus. E aqui está um ponto preocupante. Apocalipse 12, verso 10 diz que Satanás é o acusador que nos acusa de dia e de noite. E existe uma diferença muito grande entre ouvir a voz do Espírito Santo nos conscientizando do pecado para que haja arrependimento e confissão e abandono do pecado e a voz de Satanás. Como saber, pastor, qual é a diferença? Então eu vou traçar aqui uma divisória muito clara de algo que tira a paz, de algo que pode nos dar a paz, embora aparentemente sejam parecidas as vozes, ok? A voz de Satanás é mais ou menos o seguinte: a pessoa pecou, a pessoa errou, então a voz que ela escuta é mais ou menos assim: ah, você não presta. De novo? Esse negócio de cristianismo não é para você. Deus não vai te perdoar. Não tem mais esperança. Você vai ser destruído mesmo. O que você está fazendo lá na igreja? Perceba que, ou a voz desse tipo: por que você está agora querendo buscar conhecer mais sobre Deus? Não, você não vai conseguir viver esse tipo de vida. Aliás, todo mundo lá na igreja também é hipócrita, tal, como você. Perceba que quando Satanás ele nos leva ao pecado, ele é muito sujo. Porque, primeiramente, ele nos instiga a pecarmos. Depois, ele fala assim: vai, não tem nada a ver, peca. E quando você peca, em vez de ele te abraçar e te confortar, ele joga na tua cara o erro. Ele está vendo? Você não presta, assim por diante. Então, Satanás ele tem essa estratégia de colocar o pecado como sendo algo legal e possível. Mas na primeira queda que você tem, a ação do diabo é de acusação, é de jogar você para baixo, diminuir você. O Espírito Santo é diferente, a abordagem do Espírito Santo é diferente. Quando você peca, o Espírito Santo vai até você e ele te mostra o pecado. Ele coloca no seu coração tristeza, ele faz com que você entenda que o que você fez é errado e que você precisa se reconciliar com Deus. Mas a voz do Espírito Santo não é aquele tipo de voz que diz assim: você não presta, você não merece. É aquela voz que diz assim: você precisa confessar o seu pecado. E se você confessar, Jesus vai te perdoar. Aproveite a oportunidade. Deus te ama. Você percebe que aqui é uma diferença muito clara. A intenção do Espírito Santo é promover no nosso coração arrependimento e confissão. Enquanto a intenção de Satanás é nos tirar a paz com acusações. O último elemento que eu quero colocar para você é o Evangelho. Algo que nos dá a paz é o Evangelho. É por isso que Paulo, em Romanos, capítulo 1, verso 16, eu faço questão de ler agora, se você puder ler comigo, leia. Romanos, capítulo 1, verso 16. Paulo diz o seguinte, esse texto é o meu texto preferido da Bíblia. Ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de
judeu e também do grego. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a notícia maravilhosa de que Jesus morreu na cruz e o sangue de Cristo te purificou de todos os teus pecados e por intermédio desse sangue você tem acesso à salvação. É interessante que o Evangelho é colocado na Bíblia como o Evangelho da paz. A pessoa só consegue ter verdadeira paz nessa vida quando ela olha para a cruz e quando ela sente o poder da cruz penetrando o seu ser. A cruz tem o poder de nos tirar, nem que seja por segundos ou minutos, da realidade espiritual, nos elevar a um patamar diferente. A cruz de Cristo tem o poder, não apenas de nos dar paz por minutos ou segundos, ela nos tem o poder de fazer com que, além das lágrimas, a gente consiga ver o sorriso da eternidade. A cruz de Cristo é a mensagem de que você tem um intercessor. Hebreus capítulo 4, eu já comentei sobre isso em outra live, diz o seguinte, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que como nós em todas as coisas foi tentado, mas sem pecado. E o texto completa, capítulo 4, verso 16. Acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao seu trono de graça, a fim de alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. Olha que mensagem linda. A mensagem da cruz não apenas apresenta a ideia de que Deus perdoa os meus pecados e me dá a certeza de que eu estou livre dos meus erros, mas me dá a mensagem de que eu tenho um intercessor, de que eu sou justificado no presente, e ao ser justificado no presente, eu posso olhar para o futuro em paz, até mesmo com relação ao juízo. A Bíblia apresenta a verdade de um juízo. Daniel capítulo 7 fala que um dia seria colocado os livros na presença de Deus, o tribunal se assentaria e o juízo começaria. A gente sabe ao estudar a profecia que o juízo já começou e ele está quase acabando. E muitas pessoas ficam com medo, assim, pensando, quando meu nome passar no juízo, como será isso? Será que Deus vai me aceitar? Será que eu receberei a sentença de salvação? A grande questão é que a mensagem do juízo não é uma mensagem para colocar medo no nosso coração. Absolutamente. A mensagem do juízo é uma mensagem bíblica que nos assegura que nós temos um advogado, Cristo Jesus. E o sangue de Cristo nos habilita a estarmos na presença de Deus e recebemos a sentença da salvação eterna. Olha que interessante o que está escrito no Tratado Teológico da Igreja Adventista. O juízo investigativo não informa a Deus se estamos ou não merecedores da salvação. Apenas revela a sua justiça. Simplesmente o juízo mostra a grandeza do sangue de Cristo e como esse sangue foi abraçado por nós, que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. O juízo não decidirá quem deverá ser salvo ou quem se perderá. Apenas ele mostrará as decisões que nós tomamos. Se você tomou a decisão de seguir a Jesus, a sentença é de que você será vindicado. Portanto, o juízo é uma vindicação. É Deus dizendo, esse filho é meu. Esse filho é meu. Não importa o que Satanás tente fazer com ele, ele é meu. Ele não sairá das minhas mãos, porque ele aceitou segurar nas minhas mãos, nessas mãos que foram cravadas na cruz. É interessante que quando nós olhamos para Cristo Jesus, não há como nós nos perdermos. Tem um texto, na verdade é um ditado muito popular que diz o seguinte, quando eu olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus e a cruz de Cristo, não vejo como posso me perder. É interessante que quando nós vivemos pela fé, na presença de Cristo nós conseguimos ter paz. Porque Jesus viveu sem pecar, morreu por nós e agora se oferece para tirar os nossos pecados. Ele nos dá a certeza de que o caráter dele substituirá o nosso caráter. E o resultado disso é a salvação eterna. Olha só, esse problema financeiro que você tem não vai durar para sempre. Deus pode reverter tanto agora, como pode dar certeza de que um dia você vai morar em mansões. Olha só, esse problema que você tem com essa pessoa que você ama, ele é um problema que pode ser resolvido por Jesus. Deus pode trazer a paz. Mas mesmo que os conflitos não acabem dentro da sua casa, ainda assim você pode estar em paz e esta situação não abalar você espiritualmente por dentro. Sabe por quê? Porque Deus nos diz que em breve
Deus fará novas todas as coisas. Inclusive os conflitos serão dissipados diante da nova proposta de eternidade que Deus tem para você nas mansões celestiais. Sabe, essa angústia que você tem, muitas vezes, está enfrentando um problema. Saiba que Deus é maior do que o seu problema. Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Que o Deus da paz, que o Deus maravilhoso da paz, coloque essa paz no seu coração. Você que precisa tanto de paz. Você não vai ser transportado para uma outra realidade. Você simplesmente terá o poder de Deus que fará você enfrentar essa realidade de uma forma diferente, com calma, sem perder o equilíbrio, sem perder acima de tudo a segurança de que Deus está segurando nas tuas mãos. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nessa noite nós queremos pedir humildemente que a paz de Cristo Jesus seja derramada em nossos corações. Assim como aquele hino tão famoso que diz: pode cair o mundo, estou em paz. Pode cair todas as coisas ao nosso redor. Nós não iremos ser destruídos. Nós não perderemos a certeza da salvação porque escolhemos o Deus da paz. Escolhemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja derramada nesse momento na vida de cada filho, de cada filha que está assistindo, ó Pai. E ao Pai, nesse momento, na autoridade de Cristo Jesus, que quero deixar a proclamação do Evangelho da Paz na forma da bênção registrada nas Escrituras Sagradas. Que o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito e a graça de Cristo Jesus esteja sobre todos vós. Amém.